Olá, meus amigos. Nesse vídeo eu vou estar falando a respeito da geração bíblica que é descrita em Mateus 24:34, que Jesus falando, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E essa geração que Jesus está falando, que ele descreve nos versículos anteriores, Mateus 24:32, quando vocês virem a figueira sendo renovada, as folhas brotando, sabeis que está próximo o verão. Então ele fala, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E Mateus 24:37, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, quando fala da geração, está falando da vinda do reino. Depois de acontecerem uma série de coisas descritas em Mateus 24, que são guerras, rumores de guerras, fomes, epidemias, terremotos, a manifestação do anticristo no santuário de Deus, um período de grande tribulação, Mateus 24, 21, e depois da tribulação, Mateus 24, 29, então o aparecimento do sinal do Filho do Homem. Então, todos esses acontecimentos descritos em Mateus 24 virão para que então veja o sinal do Filho do Homem, se veja o sinal do Filho do Homem, e venha o reino de Cristo sobre todas as nações depois dessa geração. Então isso não vai acontecer em 14 de maio de 2018, nem arrebatamento da igreja, nem manifestação do anticristo, porque ali está falando de uma geração que vai completar-se para que então aconteça a manifestação de Cristo, destruindo o anticristo com o sopro de sua boca, segundo Tessalonicenses 2:8, e então estabelecendo um reino de justiça, cumprindo então as profecias bíblicas, como está em Daniel. E falando em Daniel, exatamente o texto da geração de Mateus 24:34 é interpretado como a geração de 70 anos, porque Daniel capítulo 9 passou um período de 70 anos do governo babilônico sobre a terra de Israel. Nabucodonosor invadiu a terra de Israel, levou alguns jovens cativos, como o caso de Daniel e seus amigos, e destruiu o santuário ali em Jerusalém, o templo em Jerusalém, levou os utensílios do templo para a Babilônia, e terminou 70 anos, o governo babilônico foi extinto e entrou o Império Medo-Persa, tá? O primeiro Império Medo. Daniel capítulo 9, Daniel está descrevendo dessa forma, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Então, o reino caldeu babilônico foi extinto porque o reino Medo começou a existir. Depois, Império Medo-Persa, depois o Império Grego, depois o Império Romano. Então, houve uma série de governos ainda e Israel não foi restaurado como nação. E aí, então, no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, Daniel, lendo Jeremias capítulo 25, versículo 11, ele viu exatamente que estava bem descrito, determinado, um período de 70 anos de dominação babilônica. E então ele começa a orar, a partir do versículo 4, pedindo que Deus tivesse misericórdia por causa desse cativeiro, então restaurasse a nação de Israel. Confessa o pecado pessoal, o pecado dos seus pais, o pecado dos seus príncipes, o pecado dos sacerdotes, o pecado de todo o povo, dizendo, nós estamos debaixo do cativeiro porque o Senhor é justo e nós somos pecadores. Mas tem misericórdia e restaura a sorte do teu povo e sobre o seu santuário assolado faz resplandecer o seu rosto. Então, Daniel pede a restauração da nação de Israel e do templo também que estava destruído, então vem a resposta para ele, mandada por Deus, pelo anjo Gabriel, e a partir do versículo 20, e no versículo 24, ele fala de 70 anos que estão determinados sobre o povo de Israel e sobre a cidade de Jerusalém, para que então haja a restauração do reino de Israel com o reino de justiça eterna, com o fim das transgressões, fim dos pecados, e então a unção do Santo dos Santos, que é o santuário de Deus sendo restaurado com a manifestação de Cristo. E aí então vem a profecia de 70 semanas, que são 70 semanas de anos, 490 anos, e nós já temos cumpridas 69, falta uma semana de anos, 7 anos, que vai começar a partir da aliança árabe-israelense com a divisão de Jerusalém, entre a capital do Estado palestino e o Estado de Israel. E na metade dos 7 anos vai haver, então, a interrupção dos serviços sagrados, porque depois da aliança o templo em Jerusalém será reconstruído, e também na metade dos 7 anos o anticristo vai se manifestar como anticristo, sentando no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, segundo Tessalonicenses 2, versículo 8, e então haverá um período de grande tribulação, Mateus 24, 21, e no final da grande tribulação,
aparecerá o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória, e todos os povos da terra se lamentarão ao ver esse sinal do Filho do Homem, e porque Jesus Cristo vai estar voltando no final dos 7 anos de aliança, ou no final dos 3 anos e meio de tribulação. Mateus 24, 29 a 31 está descrito a respeito disso. E depois, 24, 34, Jesus fala, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, nesse texto de Daniel, capítulo 9, versículo 2, Daniel entendeu pelos livros do profeta Jeremias capítulo 25, versículo 11, que Babilônia estaria dominando as nações durante 70 anos. Então, um tempo bem específico, bem claro e cumprido na história de 70 anos, e por isso também faz-se a interpretação da geração como sendo 70 anos e a expectativa, então, de 70 anos de Israel a partir de 14 de maio de 1948. Mas todas essas coisas têm que se cumprir com a manifestação do anticristo e grande tribulação. E aí, neste momento, eu quero falar a respeito dessa geração, que então não é a geração de 1948 de 70 anos, tá? Claro que nós vivemos nessa última geração para a iminente volta de Cristo, tá? Mas existem sinais, existem acontecimentos profetizados que ainda vão se cumprir, como as guerras, rumores de guerras, a restauração do templo, fomes, epidemias, terremotos em vários lugares e a manifestação do anticristo na metade dos 7 anos. Então, depois de tudo isso acontecendo, vai se cumprir a geração, e nós vivemos essa geração, sim, da figueira, da restauração de Israel, mas não é 70 anos, como simbolicamente, emblematicamente está se cumprindo nesse 14 de maio de 2018. Eu quero trazer à memória um texto que eu já tinha mencionado, que fala de geração, bem específico a respeito desse assunto, que está em Gênesis 15, quando Deus falou com Abraão a respeito da geração que seria formada do seu ventre, dele, da sua esposa Sara. Então, em Gênesis 15, 16, 17, existe uma palavra profética de que Abraão seria pai de multidões, que Sara seria mãe das nações, e então haveria a criação da nação de Israel, o povo de Deus, Israel. E aí, quando fala a respeito da profecia de que Abraão teria um filho da sua esposa Sara, em Gênesis capítulo 15, versículo 13, a palavra que foi dada para Abraão foi da seguinte maneira: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Então, essa palavra foi dada para Abraão, já falando de uma nação que seria gerada do seu ventre e que seria afligida em terra alheia durante um período de 400 anos. Então, foi exatamente o período, 430 anos, que a nação de Israel ficou escrava no Egito, e então cumprindo essa palavra que foi dada para Abraão. E depois disso, a palavra fala, mas também eu julgarei a gente que há de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em toda a velhice. E aí, Gênesis capítulo 15, versículo 16, fala assim: na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então Jesus fala, eles vão ser afligidos por 400 anos. Gênesis capítulo 15, versículo 13. E depois, Gênesis 15, versículo 16, ele fala, na quarta geração eles vão sair da terra alheia e tornarão para a sua própria terra, tornarão para aqui onde Abraão estava. Então aqui nós estamos vendo uma geração que não é de 70 anos, mas de uma geração de 100 anos, né? É aproximadamente isso, né? Porque na verdade não é preciso, né? Porque a própria geração, né, de 400 anos, né, foram 430 anos, né? Mas de fato é que são 4 gerações em 400 anos. Então nós estamos vendo que a geração dita por Deus para Abraão não dura 70 anos, apesar dos dias da nossa vida serem 70 anos, e quando chega a 80 é canseiro e enfado, Salmo 90, 10. Ou apesar de terem 70 anos de domínio babilônico sobre a nação de Israel. Mas o fato é que nós estamos vendo um outro texto bíblico falando de geração claramente, e que não é uma geração de 70, mas uma geração em torno de 100 anos, né? Então, dessa forma, não quero dizer que quem está pregando que Jesus está na iminência da sua volta, ou todas as manifestações do anticristo, o arrebatamento da igreja, que não está por acontecer em breve.
De fato, eu acredito que nós estamos vivendo essa última geração da figueira da nação de Israel, sim. Mas o tempo de duração da geração não é de 70 anos. E, como eu falei num outro vídeo, se fosse 70 anos, então 7 anos antes, tá, em 2011, tinha que ter um acordo de paz árabe-israelense e a divisão da cidade de Jerusalém, depois a reconstrução do templo e, na metade dos 7 anos, ou seja, em 2014 a 2015, a manifestação do anticristo no templo de Deus, governando sobre todas as nações, exigindo adoração e culto para si, e a perseguição a aquelas pessoas que não o adoram e que não servem ao anticristo, não servem ao sistema. E tudo isso não aconteceu. E para que então a geração se cumpra em 70 anos em 2018. Então, fique atento a respeito das palavras proféticas, perceba exatamente o cumprimento dos acontecimentos agora que estavam profetizados, tá? Mas não se assuste. Jesus fala, não vos assusteis. É necessário que aconteça isso, guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Então, nós estamos vivendo essa geração e, pela graça de Deus, vamos ver e vamos participar, como também o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne. Então, as últimas chuvas profetizadas em Joel, as primeiras e as últimas chuvas, quando ele falou que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, palavra essa de Joel 2,32, que o apóstolo Pedro, falou no dia do Pentecostes, em Atos capítulo 2, fala assim, nos últimos dias acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, até sobre os meus servos, as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Nós vivemos essa geração de ver o cumprimento do derramamento do Espírito Santo. Vamos ser cheios do Espírito Santo e vamos profetizar em nome de Jesus Cristo. E, infelizmente, apesar do derramamento do Espírito Santo também, surgirão muitos falsos profetas que Jesus mencionou em Mateus 24, 24. Falsos cristos e falsos profetas operando sinais para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, vamos ficar atentos para ouvir a profecia que vem da palavra de Deus pelo Espírito Santo e cuidado e atenção com aqueles que falam coisas usando textos bíblicos, como, por exemplo, a geração de 70 anos, e não vai acontecer arrebatamento da igreja no dia 14 de maio. Não vai acontecer a manifestação do anticristo no dia 14 de maio de 2018. Então, isso sim, são falsas profecias com interpretações erradas. E então é preciso estar atento com aquilo que está escrito para nós nos posicionarmos de maneira clara e, ao contrário, recebermos o Espírito Santo que vem de Deus para profetizar segundo a palavra de Deus, com uma grande salvação para toda essa geração da figueira, da geração da nação de Israel que está sendo restaurada, e então possamos ver o cumprimento da vida de Deus em nós, de Cristo se manifestando, da salvação se multiplicando, o evangelho do reino sendo pregado a todas as nações, e então virá o fim. Que Deus nos abençoe com graça, com sabedoria, para entendermos os tempos e as épocas que nós estamos vivendo. Não se assuste com a geração de 70 anos da nação de Israel. Não é o fim ainda. Haverá muitos outros cumprimentos proféticos e nós vamos ser cheios do Espírito Santo, vamos ter os nossos olhos abertos e o entendimento das Escrituras para vivermos conforme a palavra de Deus e sermos usados nesta geração. Que Deus abençoe com paz. Um grande abraço a todos e na sequência nós vamos falar a respeito de outros detalhes das profecias que vamos ver se cumprir nos próximos dias. Deus abençoe.